Resumo da novela Amor de Aluguel, capítulo de sexta-feira, 24 de julho. Antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O capítulo de hoje promete grandes surpresas, encontros inesperados e uma provocação de Homer que vai deixar Daphne completamente indignada. Será que ela conseguirá manter a calma? Tudo começa quando Koray e Neriman convidam Sudi para passear pelas ruas de Istambul. Vamos almoçar no melhor restaurante da cidade, dizem os dois tentando animá-la. Mesmo aceitando o convite, Sudi continua abatida. Antes de sair, ela acaba discutindo com Minnie e exige que ela devolva seu casaco, iniciando mais uma pequena confusão. Enquanto isso, Serdar conversa com Nihan sem imaginar a notícia que está prestes a receber. Você queria falar comigo sobre o quê? Nihan responde sem rodeios. A tia Gudu vai se casar. Ela já tem até um pretendente, o Sr. Severomet. Serdar fica completamente em choque. O quê? E quem vai autorizar esse casamento? Nihan explica que os dois terão essa responsabilidade. Nós precisamos apoiar a decisão dela. A tia Gudu merece ser feliz. Mesmo sem concordar, Serdar percebe que talvez não tenha outra escolha. Meu Deus, espero que isso não dê certo. Antes de sair, Nihan ainda avisa que naquela noite haverá um jantar romântico entre Gudu e o Sr. Severomet e pede que Serdar esteja presente. Enquanto isso, na Sherry, Daphne analisa alguns desenhos em seu escritório e, sem perceber, acaba lembrando de Homer mais uma vez. Nesse momento, a recepcionista se aproxima, curiosa. Daphne, quem você tirou no amigo oculto? Sem tirar os olhos dos papéis, Daphne responde. Não vou contar. Esquece isso. Estou ocupada. A recepcionista percebe o clima e sai rapidamente da sala. Na Passiones, Deria entra no escritório de Homer para informar sua agenda. Bom dia, Sr. Homer. Às 3h, o senhor terá uma reunião. Daqui a 1h, haverá uma videoconferência com a Itália. E agora mesmo começa a reunião sobre o projeto em parceria com a Sherry. Ela ainda pergunta se ele pretende participar ou enviar um representante. Homer responde apenas. Entendi, pode deixar. Mas Deria insiste. Senhor Homer, a reunião começa agora. O senhor confirma a presença? Ele pede para ficar sozinho. Antes de sair, Deria ainda tenta descobrir quem ele tirou no amigo oculto. Por favor, Deria, me deixe sozinho. Percebendo que o irritou, ela se desculpa e deixa a sala. Enquanto isso, Daphne continua esperando pela reunião da parceria. Yasemin liga e avisa. Homer pode chegar a qualquer momento. Aguarde só mais um pouco. Os minutos passam, mas Homer não aparece. Será que ele desistiu da reunião? De repente, a porta se abre. Para surpresa de Daphne, quem entra é Sinep. Bom dia, Daphne. Vim representar o Sr. Homer nesta reunião. Daphne fica completamente surpresa. O quê? O que você está fazendo aqui? Sinep responde com tranquilidade. O Homer me enviou no lugar dele. Ao mesmo tempo, Homer sorri sozinho em seu escritório. Aposto que, 1h dessas, ela está furiosa porque eu não fui. Era exatamente isso que eu queria. Enquanto isso, Sudi, Neriman e Koray continuam o passeio pelas lojas de Istambul. A única que sofre é Minnie, obrigada a carregar todas as sacolas sozinha. Como sempre, Koray aproveita o passeio para fofocar sobre a vida de todo mundo. De repente, uma fã o reconhece e pede uma foto. Koray faz questão de posar como uma verdadeira celebridade. Está vendo? Eu nem consigo andar na rua. Todo mundo quer tirar foto comigo. Logo depois, Koray e Neriman começam a comentar sobre o Sr. Nassif e sua esposa, lembrando da filha do casal, que sofreu em um relacionamento porque escolheu a pessoa errada. Os dois tentam usar essa história como exemplo para Sudi, mas ela perde a paciência. Chega, eu não quero ouvir mais nada disso. Nada do que vocês estão falando serve para mim. Será que Sudi conseguirá esquecer Sinan? Ou esse sofrimento ainda está longe de terminar? Koray insiste que Sudi precisa se dar mais valor e diz que Sinan não merece todo esse sofrimento. Mas Sudi perde a paciência e responde. Chega. Eu não quero mais ouvir sobre a vida de ninguém. Só quero ficar um pouco sozinha para respirar e colocar meus pensamentos em ordem.
Será que ela conseguirá esquecer Sinan? Nerman percebe o clima pesado e comenta que está cada vez mais difícil conversar com Suji. Para aliviar a situação, Koray tem uma ideia e pergunta: que tal tomarmos um café no melhor restaurante de Istambul? Todos concordam imediatamente e seguem juntos pelas ruas da cidade. No caminho, Koray recebe uma ligação e afasta todo mundo dizendo que é um assunto urgente. Ao atender, descobre que é Yasemin querendo saber uma única coisa. Korayzinho, quem você tirou no amigo oculto? Mas ele se recusa a revelar e responde que isso continua sendo um grande segredo. Afinal, será que alguém conseguirá descobrir antes da hora? Enquanto isso, Daphne procura Iz e pede para conversar em particular. As duas seguem para o escritório, enquanto Omer pergunta a Sedef como foi a reunião. Ela responde que foi excelente, cheia de ideias criativas e promissoras. Durante a conversa, Iz pergunta a Daphne se ela realmente terminou com Omer. Daphne responde que, na verdade, eles nunca chegaram a ficar juntos. Iz então comenta que talvez eles nunca tenham conseguido se separar de verdade e diz algo que deixa Daphne pensativa. Vocês vivem separados, mas ao mesmo tempo parecem continuar juntos. Sem que elas percebam, Omer se aproxima da sala, escuta parte da conversa e entra. Ao ver Daphne e Iz tão próximas, ele fica surpreso, pois não imaginava que as duas fossem amigas. Daphne apenas sorri, se despede de Iz e deixa os dois conversarem. Omer continua distraído, até que Iz o chama de volta à realidade. Ele pede desculpas, diz que está pensativo e segue para a sala de Sinan. Sinan percebe imediatamente que há algo errado e pergunta o que aconteceu. Mas Omer apenas responde que precisa tomar um pouco de ar para organizar a cabeça. O que será que está passando pela mente dele? Na cantina da empresa, Omer encontra Daphne. Ela pergunta se ele se incomoda com sua amizade com Isa. Omer responde que não, mas admite que ficou um pouco mexido ao descobrir que elas eram tão próximas. Logo depois, Daphne faz uma proposta inesperada. Ela diz que os dois poderiam passar 3 dias em Monterrosso para descansar, relaxar e esquecer toda a confusão dos últimos dias. Omer fica completamente surpreso e pergunta se ela está falando sério. Daphne confirma que sim, sorri de maneira misteriosa e vai embora, deixando Omer completamente pensativo. Será que ela está falando sério ou está apenas provocando Omer? Ainda sem entender o que aconteceu, Omer volta ao escritório de Iz e tenta descobrir o assunto da conversa entre as duas. Iz apenas sorri e responde que é conversa de mulheres. Omer desiste rapidamente, mas Iz percebe que ele está morrendo de curiosidade e acha graça da situação. Enquanto isso, Daphne recebe uma visita inesperada de Koray. Assim que entra na sala, ele pergunta desesperado quem ela tirou no amigo oculto. Daphne tenta esconder, mas acaba revelando que tirou Omer e admite que não faz ideia do presente que vai comprar. Ela confessa que nem consegue dormir pensando nisso. Koray imediatamente tenta convencê-la a trocar os papéis, dizendo que ela conhece Omer muito melhor do que ele. Sem pensar 2 vezes, tenta arrancar o bilhete das mãos de Daphne. Ela resiste, mas Koray consegue pegá-lo e sai correndo, comemorando como uma criança. Poucos segundos depois, ao abrir o papel, Koray leva um enorme susto. Ele percebe que tirou ele mesmo. Muito feliz, começa a comemorar, dizendo que não precisará gastar dinheiro com presente. Daphne cai na risada e comenta que ele realmente não bate bem da cabeça. Sozinha novamente, Daphne olha para o seu bilhete. Confirma que realmente tirou Omer e começa a pensar no presente perfeito para ele. De repente, uma ideia brilhante surge em sua mente. Mas o que será que Daphne pretende entregar para Omer no amigo oculto? Será que esse presente vai surpreender todo mundo? Enquanto isso, Gudu conta para Serdar uma história curiosa sobre o vizinho de uma amiga que traiu a esposa com a melhor amiga dela. Ao ouvir isso, Serdar olha para Nihan e começa a enchê-la de elogios, dizendo que ela é uma esposa maravilhosa, que sente muito orgulho dela e que jamais faria algo parecido. Nihan estranha a mudança repentina e pergunta o motivo de tantos elogios. Será que Serdar está escondendo alguma coisa? Ele apenas sorri e diz que ficou emocionado.
Logo depois, Gudu encerra a conversa e lembra que em breve receberão a visita do Sr. Cheveromet. Na empresa, Koray continua obcecado em descobrir quem cada funcionário tirou no amigo oculto. Ele pergunta para todos, desde o pessoal da contabilidade até a equipe da cozinha, mas ninguém revela o segredo. Irritado, ele ameaça até cortar o cabelo de quem não responder. Será que alguém vai acabar entregando o nome? Ao mesmo tempo, Homer lembra Sinan que já está na hora de irem ao evento organizado por Yasemin. Sinan pergunta se ele já separou o presente do amigo oculto e Homer responde que está guardado em seu escritório. Os dois seguem juntos para a festa. Enquanto isso, Denise confronta Yasemin e diz que investiu muito dinheiro nela, mas ficou decepcionado após a derrota para Passiones. Yasemin responde com tranquilidade que derrotas fazem parte do caminho e que acredita totalmente na sua equipe. Ela garante que, na próxima coleção de inverno, a Sherry dará a volta por cima. Em seguida, Yasemin pergunta se Denise realmente gosta de Daphne. Sem esconder os sentimentos, ele admite que está apaixonado por ela. Será que esse amor vai complicar ainda mais a história? Daphne ainda está indecisa se deve ou não comparecer ao amigo oculto. Enquanto isso, Sinan, Homer e Is chegam ao evento e são recebidos calorosamente por Yasemin. Todos elogiam a decoração da festa, o ambiente elegante e o clima de celebração. Champanhe é servido, a música anima os convidados e Kivans e Zubeir aproveitam cada momento. Enquanto todos se divertem, Daphne percebe que ficou presa em seu escritório. Desesperada para não perder a festa, tenta abrir a porta usando uma presilha de cabelo, mas não consegue. Será que ela vai chegar a tempo? Ao mesmo tempo, Nihan e Serdar terminam de se arrumar para receber o Sr. Cheveromet. Quando Gudu aparece toda produzida, os dois ficam assustados com a maquiagem exagerada. Ela percebe os olhares e pergunta se exagerou. Logo em seguida, o pretendente chega com um enorme buquê de flores e se apresenta educadamente. Gudu fica encantada e os dois começam uma conversa agradável sobre negócios, viagens e até castanhas, deixando o clima cada vez mais descontraído. Enquanto isso, Daphne liga desesperadamente para Ismail e pede que ele vá imediatamente até a empresa para abrir a porta do escritório, pois ela está presa e não quer perder o amigo oculto. Enquanto tenta forçar a porta, quase esbarra em Dennis. Ele tenta convencê-la a desistir da festa, dizendo que nem vale a pena ir, mas Daphne responde que precisa estar lá de qualquer jeito. De volta ao jantar, o Sr. Cheveromet continua impressionando Gudu ao falar sobre sua empresa e suas conquistas. Tudo parece caminhar perfeitamente. Até que Ismail aparece de surpresa. Nihan imediatamente pede desculpas a Cheveromet e revela que ama Ismail. O clima muda completamente e o pretendente vai embora decepcionado. Finalmente, Daphne consegue chegar à festa. Assim que entra, Homer fica completamente encantado ao vê-la e não consegue esconder a admiração. Ele elogia sua beleza e diz que ela está simplesmente deslumbrante. Daphne agradece e segue até a mesa para pegar algo para comer. Como sempre, Koray aparece logo atrás perguntando o que ela está comendo e querendo provar também. Daphne pede apenas alguns minutos de paz, mas ele continua insistindo. Pouco depois, Yasemin chama Koray e pede que ele fotografe o novo catálogo da Sherry. Koray tenta se justificar pelas confusões do passado, mas Yasemin lembra que ele já entregou informações importantes e sempre acaba saindo por cima de alguma maneira. Enquanto isso, Homer e Daphne acabam ficando sozinhos por alguns instantes. Homer olha profundamente para ela e diz que está absolutamente encantadora. Em seguida, faz uma declaração que deixa Daphne completamente sem reação. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Entregue-se ao amor. Será que esse é o começo de uma nova aproximação entre os dois? Agora me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo ao vídeo. E que nota de 0 a 10 vocês dão para o capítulo de hoje de Amor de Aluguel?